Fala galera, tudo na paz com vocês? Hoje temos um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo, prazer, meu nome é Justin Hilton. E sabe, né, se você acabou de chegar por aqui, descobriu esse vídeo, caiu aqui numa queda gigantesca de paraquedas, então por favor, curte, compartilha esse vídeo com seus amigos e também não se esqueça de clicar aqui no Balagundango. Assim, toda vez que eu postar um conteúdo, o YouTube irá lhe notificar e você poderá assistir esse conteúdo de primeira mão, né? Então, hoje temos uma leitura que eu tinha prometido, né? Que eu leio muito pelo Kindle e nunca trago nada do que eu leio praticamente para vocês, né? Então, hoje eu trouxe o Contato Imediato de Sétimo Grau, o caso Vilas Boas, do autor Caio Lima. Esse daqui, né? Agora vocês conseguem ver. Como vocês sabem, eu possuo o Kindle Unlimited, então tenho acesso a muitos materiais gratuitos, né? Gratuitos não, né? Eu pago a minha assinatura, então não é gratuito. Então, é um assunto que muita gente acredita, outros não tanto, em alienígenas, seres de outros planetas, disco voador, extraterrestre. Muitos só acreditam naquele ET do filme lá do Steven Spielberg. Mas enfim, deixa aqui a sua opinião. Você acredita ou não em seres de outros planetas, em alienígenas, em novas galáxias? Enfim, um mundo totalmente desconhecido. Deixe a opinião de vocês aqui. Eu terei o maior prazer em ler e poderemos bater um bom papo, certo? Então, esse livro aqui, ele é super curto. Ele narra o caso de Antônio Vilas Boas. Aí eu, pra variar, eu e meus lapsos, né? Mas, salvo engano, a história se passa no interior de Minas, eu acho, no ano de 1957. Esse não é um livro de ficção. É um livro que foi. É a história de Antônio Vilas Boas. Ela foi reescrita, né, de uma forma a deixar o relato dele um pouco mais atrativo aos leitores, né? Então, em uma determinada noite, né, ele e o irmão dele, ele estavam dormindo no quarto e ele estava com calor. E ele foi abrir a janela do quarto, né? Quando ele abriu a janela do quarto, ele viu no fundo lá do sítio, vamos dizer assim, um quintal. Ele viu uma grande luz branca meio avermelhada. E ele ficou em êxtase, né? Isso o Antônio. Então ele foi, tentou lá balançar o João, que era o irmão dele, tal. E o João, ele falou, vem, tem uma coisa estranha aqui e tal. O João tava dormindo, então não deu muita atenção e voltou a dormir. Então ele ficou assustado, fechou a janela e ligou o som não, um rádio, pra escutar algum programa musical e voltar a dormir, né? Isso já era madrugada, por volta das 2 horas da manhã e tal. O que é que acontece? É, ele, curioso, ele foi novamente olhar na janela. E quando ele foi olhar na janela, ele viu que a luz vinha vindo em direção a ele. Então ele rapidamente acordou o irmão deu aquele pulo e ambos já estavam olhados e ficaram assustados, fecharam e o rádio não estava transmitindo nenhum programa, estava aquela coisa assim estática e tal. E eles ficaram com muito medo e com pouco tempo o rádio voltou a funcionar, né? Tranquilo. Quando foi no outro dia, eles contaram a história para os familiares, tal. Ok, o pai deles ficou um pouco assustado e o pai teve uma conversa particular com eles, né, tanto com o Antônio quanto com o João, e deu algumas armas para eles, né, já que eles trabalhavam na roça. Tudo bem, no outro dia os dois irmãos foram trabalhar na roça à noite. Novamente, quem estava lá? A luz. Então, o Antônio, ele pegou, começou a atirar quando viu a luz, foi em direção à luz que estava pro lado norte. Quando ele estava chegando próximo da luz, a luz numa velocidade assim fenomenal, desapareceu e apareceu na parte sul. Ele voltou pro sul e a luz rapidinho voltou ao norte, né?
Enfim, até que a luz desapareceu. E os dois irmãos ficaram assustados, tal. Tudo bem. No outro dia, João ficou doente, passou por um procedimento no dentista, tal. Estava com o dente inflamado e não podia trabalhar. E o Antônio disse que ia sozinho e que não tinha problema, né? Que ele não se preocupasse, que nada iria acontecer. E o Antônio foi. Quando o Antônio estava lá dirigindo o caminhão por volta de 2 horas da manhã, ele viu novamente a luz, né? Só que desta vez ele viu algo além da luz. Ele viu realmente é, o formato de disco voador em si. E ele viu quando do disco saíram três coisas, três pés, tipo para que seria o trem de pouso, acredito assim, né, para o disco voador. E ele ficou muito assustado com aquilo. Então ele destravou lá aquela peça mecânica que fica roçando o mato. Não lembro de termos técnicos de agricultura. E para sair só com o trator em si, né? Então ele rodopiou o trator e começou a dirigir, né? Para fugir daquilo. Só que o trator parou de funcionar. E aí ele tentou correr para, sei lá, né? Enfim, correr, né? O medo, né? Se fosse você, o que você faria? Conta aqui pra gente. Então, rapidamente, um alienígena pegou no braço dele e ele, no susto, conseguiu dar um murro e conseguiu se esquivar. Só que chegaram mais outros três e conseguiram agarrá-lo. E ele tentava, de toda forma, se soltar, se desvencilhar daquilo, mas enfim, ele foi arrastado para dentro da nave. No livro aqui fala que ele subiu tipo como era o nome, meu Deus? Uma escada. Tipo uma escada que balança, uma coisa assim, eu não lembro o nome, gente. Mas enfim. Ele adentrou na nave, né? Então, quando adentraram na nave, pediram para ele. Retiraram toda a roupa dele. Ele ficou completamente pelado. Nessa época, ele tinha 23 anos de idade. E colocaram ele meio que dentro do quarto, besuntaram o corpo dele, tipo como uma espécie, como se fosse um óleo, mas que não era um óleo, era algo que nós não conhecemos, algo que a nossa ciência ainda não conseguiu produzir, ou não, aliás, não conseguiu descobrir, muito menos produzir. E ele ficou sozinho nesse quarto, só que ele estava muito agitado e ele percebeu que nas paredes desse quarto tinham uns pequenos orifícios. E desses orifícios começaram a sair alguma fumaça. E algo no subconsciente dele falou que essa fumaça estava saindo, que era para ele ficar calmo, que eles não iriam fazer nenhum mal para ele. E consequentemente ele conseguiu se acalmar e com pouco tempo entrou um alienígena do sexo feminino, né? Então ela começou lá palpando partes, coisas do tipo, e ele já estava tranquilo, tal, enfim, que eles tiveram uma relação, duas relações, enfim, algumas relações. Ele acabou gostando, né, lá da tiazinha lá da galáxia, vamos falar dessa forma. E ele queria mais, ele achou bom lá, tal, nunca tinha tido um contato desse tão íntimo assim, né? Então ele queria mais, só que aí ela conseguiu se desvencilhar dele e se acabou, né? E a partir desse momento conseguiram. Não, não é conseguiram. Vieram ao quarto e trouxeram as roupas dele. Só que ele estava em tanto êxtase, com um êxtase enorme, que ele não conseguia. Como era que ele iria provar essa história, né? Então, quando os outros trouxeram a roupa dele, que ele se vestiu, que ele estava saindo e estavam guiando ele para a saída, ele pegou algo que lembrava tipo um maço de cigarro. Só que aí ele foi pego, o roubo foi pego, né? E tomaram dele, né? Então ele voltou sem nada.
E a partir daí deixaram ele no local que o raptaram, né? E meio que ele desenvolveu aquela síndrome de Estocolmo, né? Que é quando você é, cria um afeto pelo seu sequestrador. Como não fizeram nada de mal a ele, então ele acabou com o tempo depois criando essa síndrome de Estocolmo. Eu acabei pulando uma parte. Durante lá o ato sexual, quando ela estava saindo do quarto, ela apontou para ele e apontou para a barriga dela. Ela quis falar que ela estava carregando um filho dele dentro dela, né? E a partir daí, esse foi um caso, um dos primeiros casos assim de abdução registrado realmente aqui no Brasil. Eu curto muito, gente, essas paradas de abdução e tal. Inclusive, eu tô até. Não tá aqui. Ah, tá aqui. Minha agenda, mas eu tava até. Eu sou do tempo do. Eu sei que a gente usa muito aqui. Tava até escrevendo aqui nessa minha agenda velha. É, criando personagens para uma história, mas enfim, isso fica para outra história. Vocês já me seguem no Instagram, Engenharia e Literatura, por favor, me sigam lá, que lá eu posto muita coisa sobre o meu dia a dia, certo? Conto com a presença de vocês lá. Mas voltando ao assunto, então esse caso ele é muito conhecido na literatura ufológica, né? Após esse caso, eu não contei tudo realmente ao pé da letra do livro, porque enfim, é, eu quero que vocês leiam, né? Então, assim, não tem essa necessidade de contar tudo realmente ao pé da letra. Mas que para quem gosta, realmente é uma literatura que vale a pena, é mais um conhecimento. E a partir desse caso, esse caso ele chegou a ser até estudado por várias pessoas de outros países. Muitos repórteres acabaram procurando o Antônio Vilas Boas, né, para ele contar essa história. Após tudo isso, ele passou por médicos, né, porque começaram a surgir algumas coisas no corpo dele, algumas coisas assim estranhas, que isso você vai descobrir lendo o livro, tá certo, galera? Então, assim, eu quis trazer hoje realmente um conteúdo bastante diferente, né, gente? Eu não sei qual é o valor do. Uh, não sei qual é o valor desse livro, mas é uma leitura que eu recomendo demais. Vou deixar o link deste e-book aqui embaixo, caso você se interesse, você pode comprar, que dessa maneira você está ajudando o canal, né? Porque tudo que você compra na Amazon através dos links do canal, você gera uma pequena comissão a minha pessoa, que não vai afetar em nada o valor final da sua compra. Então sinta-se à vontade para comprar incenso, um caldeirão, camisinhas, panelas, livros e muitos livros, né? E consequentemente até um aparelho, um leitor de e-book, né? Como o Kindle. Certo, gente? Então esse foi essa micro resenha, resenha não, né? As impressões sobre o meu livro. Dei nota 4 a este livro, né? Porque, enfim, não é um livro de grande complexidade, mas é algo que me atrai, é algo que eu gostei bastante da história, certo? Um grande beijo a todos e até a próxima.